Hoje em dia você vê que são poucos jogadores que nós temos decisivos. O treinador de futebol, ele precisa trabalhar 6 meses e descansar 6 meses. Hoje em dia, o treinador de futebol não tem mais, na boa agora, craques como tinha antigamente. Hoje em dia é muito estresse. Você vê que começaram os campeonatos estaduais agora, 3, 4 jogos, tem já 3, 4 treinadores sendo criticados. Quer dizer, hoje em dia o treinador não tem nem tempo para trabalhar. Eu vou te fazer uma pergunta, Renato. Como é que começou essa história de treinador? Cara, em 2001, o cara me chamou para treinar. Aliás, o Zico me chamou para treinar o CFC. Falei, não, Zico, estou amadurecendo a ideia para ver se eu quero ser treinador ou não, tal. Aí apareceu logo depois o Madureira. Eles me fizeram uma proposta, eu gostei do projeto e eu tinha que começar, obviamente, como todo treinador, quando ele começa, tem que começar, pelo menos na minha concepção, no meu pensamento, num time pequeno, porque no momento que você sai de dentro das 4 linhas, vai para fora, você vai cometer muitos erros, pela inexperiência. Então eu falei, se eu errar, eu vou errar num time pequeno para aprender. E foi uma experiência assim, muito boa que tive no Madureira, durante 6 meses do Campeonato Estadual. E a partir daí eu gostei de ser treinador. E o Renato Gaúcho, ele foi melhor jogador do que treinador? Cara, eu me considero um vencedor como jogador e como treinador. Agora, se você vai me perguntar o que eu prefiro, 1000 vezes ser jogador. Jogador, você está lá dentro do campo, você pode decidir, pode ajudar teus companheiros. E como treinador, você depende das peças que estão. Eu ia te fazer essa pergunta. E me diz uma coisa. Tu era um jogador de alto nível. O que mais te irrita num cara, num jogador de futebol hoje? Tu como treinador? Eu, através da minha experiência, eu procuro passar o dia a dia do que eu aprendi. E eu costumo falar isso para alguns jogadores, para o meu grupo, basicamente onde eu trabalho. Eu ensino. O que mais me irrita hoje em dia é o jogador ficar impedido. Ou o jogador fazer uma falta desnecessária próximo da minha área, o adversário de costas. Isso que me irrita. Porque de uma falta desnecessária, hoje em dia, uma falta te leva a perigo. Na maioria dos jogos, hoje em dia, uma bola parada é decisiva. E muitas vezes o cara faz uma falta desnecessária e daí você está dando chance para o adversário fazer gol. Ou o jogador não controla a linha, ficar impedido, porque ele, no momento que ele está aberto, está controlando, ele sabe se ele está impedido ou não. Mas na maioria das vezes o jogador está pedindo a bola e não controla a linha. E quando alguns jogadores perdem gols assim absurdos? Foda, né? Sei que tu lembra de mim, mas fora isso. Sim, eu ia falar agora, Baixinho. Aí é a qualidade, né? É foda. É foda. Você falou a palavra certa, é foda, né? Tem gols que não tem como perder. Mas eu costumo falar que na nossa época nós tínhamos 2, 3 craques, no mínimo, em cada time, e grandes jogadores. Hoje em dia são poucos jogadores decisivos, poucos craques. Tanto é que hoje em dia você vê na seleção brasileira, em algumas posições, o próprio Ancelotti ainda tem algumas dúvidas, porque é uma geração nova, uma geração que tá fazendo poucos craques, coisa que na nossa época tínhamos muitos craques, decisivos. Está rolando na televisão, na Globoplay, Netflix, nem sei onde é, uma série dos Bad Boys de 95. Tu tem saudade daquela época? Muita saudade. E eu costumo falar, inclusive, muitas vezes das coisas da nossa época para os grupos que eu treino hoje em dia. Pô, na minha época era assim, na minha época era assado. Eu tenho muita saudade daquela época lá. E tu tem o mesmo pensamento que eu, que tem muitos jogadores hoje que não têm personalidade, não jogam porra nenhuma e se acham, só pelo fato de ganharem pra caralho. Eu falo também hoje em dia, Baixinho, eu concordo plenamente contigo, mas eu, na minha posição como treinador, às vezes é até difícil falar algumas coisas, mas eu falo, resumindo, eu falo que na nossa época tinha muito futebol e pouco dinheiro.
Hoje em dia tem pouco futebol e muito dinheiro. Uma pergunta assim, em relação ao futebol carioca. Tem hoje no Rio de Janeiro um jogador que poderia ser considerado o rei do Rio? Na tua opinião? Só se você, de repente, fizer uma enquete colocando os estrangeiros. Brasileiros, não. Nenhum? Nenhum. Brasileiro, não. E, assim, você vê o futebol carioca hoje, nível, tecnicamente falando, do mesmo da nossa época? Melhorou ou piorou? Não. Com maior humildade, eu falo que... Eu acabei de falar que, cara, é uma diferença muito grande da nossa época. Muito grande mesmo. Hoje em dia, você vê que são poucos jogadores que nós temos decisivos. Tanto é que, na hora de convocar jogadores para a seleção brasileira, você vê que o que fazem a diferença hoje em dia no campeonato estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, são os estrangeiros. Então a diferença ela é muito grande em comparação à nossa época. Eu não estou puxando sardinha para a nossa época, mas é uma realidade. Na nossa época, todo treinador da seleção brasileira, ele era chamado de burro, indiretamente. Porque ele tinha tantos craques para convocar, que muitos craques ficavam de fora. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você vê que o treinador da seleção, ele tem problemas para convocar. Justamente por causa disso. Quatro times hoje do futebol brasileiro que tu acha assim, que são imbatíveis. Imbatíveis é uma palavra muito forte, né? Não é imbatível assim. Mas você tem muita dificuldade em ganhar. Um Flamengo, sem dúvida alguma. Pelo grupo que o Flamengo tem 2, 3 times. O Flamengo investe, por isso que ganha. O Palmeiras, esses 2 clubes eu acho que estão muito, muito acima da média. Você vê que em pontos corridos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai perder um jogo, vai perder 2 jogos, como o Flamengo. Mas nos pontos corridos, eles vão jogar 30 jogos, vão perder 2, vão ganhar 28. Tanto é que sempre os 2 estão brigando pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eles contratam, fazem um grupo forte e eles vão chegar. Tropeçou aqui, tropeçou lá, mas vai chegar, vai disparar. Pode ver que na metade do campeonato, quando começa o segundo turno, já estão 10, 15 pontos na frente de todo mundo. Então são 2 clubes que investem justamente para ganhar. Imbatíveis não, eles são, mas é o que eu falo, cada 10 jogos eles vão perder 1 e vão ganhar 9. Então eles vão disparar, eles vão brigar pelo título. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Renato lá de 86, jogador de futebol da seleção brasileira. O que aconteceu com aquela história lá do você com o Leandro acabou não indo, você foi cortado. Vocês saíram mesmo? Sim. Foi? Sim. Cara, é uma história assim, ela é interessante pelo seguinte, nós fomos para um churrasco, tudo começou durante a semana, a bronca com o Tele, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, fiquei brigado alguns anos com ele. A gente estava preso na Toca da Raposa, que é bem diferente do que é hoje. Nós estávamos presos praticamente quase um mês. E aí a gente estava pedindo para ele dar uma folga para a gente. E aí ele, não. E faltavam 6 meses para uma Copa do Mundo. E aí, de repente, ele resolveu dar uma folga para a gente. Num domingo, depois do treino, das 10 da manhã às 10 da noite. Falei, Tele, eu moro em Porto Alegre, não dá nem tempo de chegar. Tem que botar, estou com saudade da minha família, não tem como. O pessoal de São Paulo também, Tele, a gente mora em São Paulo, a gente vai lá, dá um beijo na família, vai voltar. A gente precisa de 2, 3 dias de folga. Ele, não, essa é a folga e tal. Quer dizer, ninguém conseguiu viajar. Aí eu fui para casa do Éder, ele fez um churrasco pra gente. E aí chegou um determinado momento, a gente estava lá em 10, 12 jogadores. Que eu não vou dar os nomes, obviamente. Chegou um determinado momento, umas 9h30 da noite, 10 horas tinha que se reapresentar. Aí todo mundo levantou e tal, e o Leandro tinha bebido demais. E aí o cara, um amigo do Éder, ele levou ele do lado aí no apartamento dele, deu uma roupa para ele, falei, vamos numa boate. Fudeu. Aí o Leandro chapado, falou, não, vou na boate, Eu falei, cara, não vamos deixar ele ir aqui, né? Aí a gente pegou, todo mundo foi indo embora, a gente não pode deixar o Leandro assim. Enfim, todo mundo foi embora.
Eu falei, não, vou ficar com ele, que do jeito que ele tá, não vou deixar ele sozinho. Aí fomos lá na boate. E aí a entrada na toca era até às 10. Nós ficamos lá até umas 2 horas da manhã. Mas o engraçado não foi isso, cara. Eu tive que entrar pelo portão da frente, porque o Leandro não tinha condição de pular um muro da toca lá atrás. Ele estava muito chapado. Só que 10, 12 jogadores pularam o muro lá atrás. E o segurança não viu. Aí no dia seguinte, que a gente se fudeu... Caiu no teu colo. Caiu no meu colo. Mas eu não me arrependo, não, que eu não deixo meus amigos na furada. Só que faltavam 6 meses para uma Copa do Mundo. Falei, mas aí o teu corte foi logo no dia seguinte? Ele cortou no dia seguinte, só que os jogadores não deixaram. O Zico, o Sócrates, Falcão, os caras, não, pô, demais, a gente precisa do cara. Eu tinha 23 anos. A Copa do Mundo ia ser no México. 23 não, 21, 22. A Copa do Mundo ia ser no México, meio-dia. Eu disse, não, a gente não pode. Ele aliviou, mas cada 30 dias tinha que cortar 2. Eu falei, na próxima eu vou você cortar, não tem dúvida. Não, ele me cortou. E uma outra coisa, você sempre fala para os teus jogadores para ver teu DVD, o caralho. A pergunta é o seguinte, qual é o melhor momento do Renato Gaúcho se tivesse que mostrar um DVD, como jogador de futebol? Durante meus 19 anos de carreira. Só isso? Só isso. Nada mais do que isso. É justo. Só põe esses 19 anos aí. Tem que só admitir. esses 19 anos aí. Fazer o quê? É que nem alguém perguntar pelo teu DVD. Você vai falar o quê? Durante os 19, 20 anos. Mas você foi muito acima da média de todo mundo.